Como disse um pastor, neutro é copinho de plástico usado. Isso é neutro. Caso você passe por um copinho de plástico no chão, se você for civilizado, você vai pegar aquele copinho e jogar no lixo. Se você não for civilizado, você vai passar por ele e deixar o copinho ali. Se você for um sujeito desequilibrado, você vai apanhar o copinho, colocar no bolso e vai embora. Agora, se você passar por uma nota de R$100 no chão, se você não for civilizado, se você for civilizado, se você for desequilibrado, se você não for desequilibrado, você vai passar e vai apanhar e colocar no bolso. O copinho de plástico é neutro. A nota de R$100 não é neutra. A nota não é só papel. É papel com valor. E papel com valor é papel com poder. E papel com poder não é neutro. Aquilo que tem valor possui poder. E quando tem valor, tem poder. Aquelas coisas que possuem poder, elas fazem apelos à nossa consciência. Aquelas coisas que têm poder, elas clamam ao nosso coração. Aquelas coisas que têm poder, elas chamam a atenção para si. Elas cativam o nosso interesse, cativam a nossa emoção. Então, tudo que tem poder, gente, perde a neutralidade. Dinheiro não é neutro. Quando você lê o Novo Testamento, você lê os Evangelhos, você vai ver que o dinheiro, a forma como o dinheiro é apresentado por Jesus, você vai ver que existe por trás do dinheiro um poder agindo. E esse poder faz com que o dinheiro, que é algo inanimado, ganhe vida e funcione como se fosse um ser vivo. Aquilo que é inanimado, ou seja, que não tem vida, mas funciona como se vida tivesse, é chamado na palavra de Deus de potestade. Ou seja, um ser inanimado que se posiciona em relação a nós como se vida tivesse. Por exemplo, Jesus ele nos disse assim, olha, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, o dinheiro é algo que reivindica lealdade, é algo que exige fidelidade. O dinheiro ele passa a ter vontades, a dar ordens, a fazer exigências. E essas coisas são prerrogativas de seres vivos. Então este ser inanimado, que ganha características de um ser vivo, é chamado nas Escrituras de potestade, porque ele vai tentar nos controlar, ele vai tentar dirigir as nossas vidas, ele vai tentar ditar o que nós devemos, o que nós não devemos fazer. Então, gente, dinheiro não é neutro. E se ele não é neutro, ele faz apelos às nossas vontades, ele faz apelos ao nosso tempo, aos nossos esforços, à nossa vida. E, consequentemente, ele acaba competindo com Deus, na minha e na sua vida. Quanto tempo por semana nós gastamos correndo atrás de dinheiro? Para alimentar os nossos egos, as nossas vaidades, e não apenas as nossas necessidades, não apenas a nossa família. Repito aquilo que disse aqui há algum tempo atrás.
aquela escritora e pensadora brasileira chamada Norma Braga. Ela disse: eu percebi num determinado momento da minha vida que eu não tinha tempo para os meus amigos, porque eu corria atrás de dinheiro para comprar mais sandálias, mais vestidos, para ter mais bens materiais. Então eu abri mão de alguns empregos e não tenho mais dinheiro para comprar sandálias, vestidos e outros bens materiais, mas tenho tempo para estar com os meus amigos, para orar com eles, para estar perto deles. Para orar, para estar com Deus. Então, irmãos, a avareza, ela começa a aparecer quando os nossos desejos por coisas materiais são mais fortes e mais intensos do que os nossos desejos por Deus. Os filhos da avareza, Tomás de Aquino vai dizer que são 7. Primeiro, dureza de coração. Por causa do desejo excessivo de conservar o dinheiro, o coração deixa de se abrir às necessidades dos outros. Foi o que eu falei há pouco. Segundo, inquietação e ansiedade. Aquino vai dizer como que a pessoa vive o tempo inteiro perguntando: como que eu consigo mais? Como que eu não perco o que eu tenho? Terceiro, violência. Eu me utilizo dela para tomar posse de um objeto de desejo pela força. Quarto, engano. Eu me utilizo do engano para tomar posse de modo disfarçado, usando de artimanha. Quinto, perjúrio. Sexto, fraude. Sétimo, traição. É o que Aquino fala que são aqueles filhos da avareza. E aí eu penso que nós ainda poderíamos adicionar alguns filhos à lista de Aquino, colocando aqui, por exemplo, arrogância e prepotência. Porque é característica, é próprio da pessoa rica achar que tudo pode. Acha que tudo pode. Isso é tão verdade que o texto que nós lemos no verso 17, Paulo diz assim: exorta aos ricos do presente século para que não sejam orgulhosos. É natural, gente. É natural. O dinheiro traz essa sensação de poder. O dinheiro traz essa característica de levar o homem a acreditar que pode tudo. Mais do que isso, o dinheiro ele traz a falsa noção de que nós somos melhores do que os outros, que não conseguiram ajuntar tanto dinheiro quanto a gente. É muito difícil, é muito raro você encontrar um rico que seja humilde. Por isso que Jesus disse que é complicadíssimo um rico entrar nos céus. Por quê? Porque o rico tem a sensação de que tudo pode. E a primeira coisa que uma pessoa precisa ter para entrar no céu é o quê? O reconhecimento da sua necessidade. Como Jesus vai dizer, bem-aventurados os humildes de espírito. Ou seja, aqueles que reconhecem que nada são e que nada possuem diante de Deus. Então, orgulho, arrogância e prepotência é filho da avareza. Segundo, egoísmo. Normalmente os avarentos não são solidários, muito menos generosos. O avarento, ele não possui um coração que reparte, que doa, que é generoso com o próximo. Os sonhos e os desejos do avarento são prioridades na sua vida. Ele não abre mão daquilo de jeito nenhum.
por ninguém e por nada. Os outros que esperem, os outros que se virem. Muito egoísta. Vamos olhar para o texto agora. O texto que nós lemos. Consequências da avareza. Não filhos, mas consequências de quem tem um coração avarento. Segundo o texto que a gente leu, um coração avarento, ele vai colher alguns frutos amargos. Primeiro, confusão de valores. Olha o que diz o verso 6. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. O avarento não dá a mínima para essas palavras proferidas por Paulo. Pelo contrário, ele troca a piedade pelas coisas, ele troca a piedade pelas posses, pelo dinheiro, pelo prazer, pelas coisas materiais. A pessoa avarenta, ela perde a noção ou o senso de eternidade. Ela acha que a vida se resume a esse mundão aqui, ó. Por isso que ela é tão egoísta, por isso que ela corre atrás de tudo o tempo todo, para ter tudo o tempo todo, para desfrutar de tudo o tempo todo. Ela perde o senso de que a vida não se resume a esse mundo, a essa existência aqui. Ela não tem o senso de eternidade. Ela não consegue compreender que nada trouxemos para esse mundo e que nada vamos levar. É exatamente o que Paulo diz no verso 7. Olha aí. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma poderemos dele levar. Então o avarento, ele confunde as coisas, ele inverte valores. Ele investe todo o seu tempo em acumular, para poder comprar as coisas, mas não tem tempo para desfrutar das coisas que comprou. Não tem capacidade de desfrutar dos bens que adquiriu. Ele trabalha, mas não tem tempo para risadas ao redor de uma mesa com seus amigos. Ele trabalha, mas não tem tempo para no final de uma tarde caminhar com seus amigos, conversar como foi o dia, a pregação de ontem do pastor, a igreja, a sua família. A gente não tem tempo para essas coisas, irmãos. O avarento trabalha, mas não tem tempo para estar com a família. Mais do que o carrinho de R$1.000 que dá para o filho quer o pai junto com ele, brincando com o carrinho. O avarento inverte valores. Ele fixa o seu olhar só no aqui e no agora. Ele nunca ouviu falar daquele provérbio chinês que diz que carros funerários não possuem reboques. A gente não vai levar nada dessa vida. E a gente fica correndo atrás de coisas. E a gente esquece aquilo que é o essencial. Alexandre o Grande, reza a lenda que ele, depois de conquistar o mundo inteiro, de quando em vez algumas pessoas o encontravam chorando, e alguém uma vez perguntou para ele por que ele chorava tanto, e ele disse: porque eu não tenho mais terras para conquistar. Conquistei tudo. E antes de morrer, Alexandre deu uma ordem para que a sua mão fosse colocada para fora do caixão, dependurada fora do caixão, porque ele queria deixar uma última mensagem, mostrar para o mundo inteiro que apesar dele ter conquistado tudo, depois da sua morte, ele nada levaria. Irmãos, o avarento inverte valores.
ele não dá a mínima para o que Paulo diz, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Quem tem piedade e tem contentamento, essa pessoa vive muito feliz. Segunda consequência da avareza: vulnerabilidade àquilo que é ilícito. Fica vulnerável às coisas erradas. Olha o que diz o verso 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. É por isso que o Salmo 73 é muito lúcido, é muito verdadeiro e perigoso. O que diz o salmista? Observando a prosperidade dos maus, os meus pés quase se resvalaram, quase que eu caí. Qual é uma das mensagens contidas ali naquele salmo? Quase que eu caí, porque eu prestei atenção naquelas pessoas que de forma ilícita ficavam ricas. Eu me deixei encantar e enamorar pelas suas posses fraudulentas. Eu cheguei, diz Asaf, eu cheguei a considerar a possibilidade de praticar as mesmas coisas ilícitas, de entrar pelos mesmos caminhos, de buscar aquelas coisas que o outro tem, utilizando os caminhos que ele utilizou. Então, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Consequência da avareza: vulnerabilidade àquilo que é ilícito. Terceiro, sofrimento e destruição. Paulo diz ainda no verso 9: os quais afogam os homens na ruína e na destruição. E aí no verso 10 ele ainda diz: a si mesmo se atormentam com muitas dores. A mitologia grega tem dezenas de histórias interessantíssimas. E sobre essa questão da avareza, então, tem várias. Talvez as mais famosas são aquelas em que os gregos falam de Midas. Aquele camarada extremamente avarento que vai lá e pede ao Deus dele o dom de tudo que ele tocava virava ouro. Tudo que ele tocava. Foi lá e pediu a Baco. Foi concedido. Até que ele percebeu que o alimento que ele comia também se transformava em ouro. E não tinha como se alimentar. Ele estava quase morrendo. E ele teve que voltar lá e pedir ao Deus dele para retirar esse dom, porque senão ele iria morrer, porque ele precisava de alimento verdadeiro. A história de Midas nos lembra aquelas pessoas que acabam destruídas, ou então destroem os outros, por causa de ganância e avareza. Destrói a família, destrói o casamento, destrói os relacionamentos, por causa de um coração avarento. Outra história da mitologia grega que ilustra essa destruição que ocorre na vida do ser humano por colocar a sua confiança na riqueza é a história de Creso, rei de Sardes, um homem fabulosamente rico e avarento. Quando os partas invadiram o seu reino e o apanharam, ordenaram
Creso fosse morto. De que forma? Enterrando, jogando ouro derretido na sua garganta. Não é ouro que você gosta? Queimaram o ouro e jogaram ouro derretido na garganta. Essas e muitas outras histórias nos falam do que Paulo nos garantiu. Quem ama o dinheiro, ele diz, se afoga na ruína e na destruição. Destrói relacionamentos, destrói casamentos, destrói vidas das pessoas que estão perto. Há um tempo atrás eu preguei aqui nesse mesmo texto com outro enfoque. E eu trouxe a estatística de que 56% dos divórcios no Brasil acontecem por brigas geradas por crise financeira. Ou seja, para esses casais, o juramento no altar era que até a dívida nos separe. Sofrimento e destruição. Quarta consequência da avareza, a perda da fé. Olha o que diz o verso 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Não são poucas as pessoas que ao longo da história abandonaram a fé por causa de dinheiro. Hoje em dia é o contrário, né? Hoje em dia tem muito pastor e líder aí exaltando a fé por causa de dinheiro. Mas muitos abandonam a fé por causa de dinheiro. Na Bíblia existem vários exemplos. Balaão foi ganancioso